E hoje continuaremos estudando o livro A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. E vamos começar já lendo-o, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12, chamado A Barbárie da Civilização. E o Ortega começa assim, ó. A técnica contemporânea nasce da cópula entre o capitalismo e a ciência experimental. Ele fala isso porque ele faz uma diferenciação das técnicas, né, existentes antes da era capitalista. Por quê? Porque sempre existiu técnica, o homem sempre desenvolveu técnicas para melhorar a sua vida. Porém, a técnica capitalista ela tem um elemento diferenciado, porque é uma técnica em constante progresso. As técnicas antigas, elas chegavam um momento que elas meio que estacionavam, né? Agora não, existe o estímulo no capitalismo de melhorar a técnica cada vez mais para melhorar a produtividade, inclusive, para se ter mais lucro, inclusive. Então, isso faz haver um progresso constante. Por isso que ele fala na sequência assim, nem toda técnica é científica. Só a técnica moderna da Europa tem uma origem científica, e dessa origem vem seu caráter específico, a possibilidade de um progresso ilimitado. Ele sempre fala, o Ortega, ele sempre vai se referir à Europa, porque ele está escrevendo nos anos 30. A Europa era realmente o centro do mundo em tudo, né? Não é como hoje que a técnica, a tecnologia está espalhada e evoluída em todos os cantos do mundo. Naquela época já havia, claro, uma tecnologia ampla, mas não como hoje. Então, o olhar do Ortega está para a Europa. Mas se nós quisermos entender, nós podemos hoje pensar como o mundo inteiro, tá? Então, essa técnica capitalista, essa técnica aliada ao capitalismo, ela é uma técnica que permite um progresso ilimitado. Um progresso ilimitado. É uma técnica que sempre vai melhorando, na verdade. E ele vai falar o seguinte, que a técnica, essa técnica, engendrou o homem-massa. No sentido quantitativo da expressão, ou seja, muitos, né? Criou muitos homens-massa, mas também no sentido qualitativo e pejorativo do termo. Então o que ele vai dizer nesse capítulo é o seguinte, que essa técnica do período capitalista, ela vai também forjar a mentalidade do homem. Essa técnica vai forjar o homem-massa, que ele fala tanto nesse livro. Só que ele faz um adendo, ele fala o seguinte, por massa, entendam bem, não se entende o operário, não designa uma classe social, mas um modo de ser homem que acontece hoje em todas as classes sociais. Então veja bem, gente, para entender o homem-massa orteguiano, você não pode pensar em classe social, não é isso. Minorias e massa não se refere a classes sociais, mas se refere a um modo de ser das pessoas independentemente da classe social na qual elas se encontram. Tá? Homem-massa está em todas as classes sociais. Isso é, assim, essencial para entender a proposta, a análise que o Ortega está fazendo da sociedade. Nós temos a tendência de pensar, né? O homem-massa são as classes mais pobres. Não. O homem-massa está em tudo e nesse capítulo ele vai deixar isso bem claro. O ponto central deste capítulo que eu estou lendo com vocês hoje é exatamente a ideia de que o homem-massa está em todos os lugares, inclusive nas classes superiores. Tanto que ele vai falar assim, quem exerce o poder social hoje? A burguesia. Né? Quem dentro dessa burguesia é considerado o grupo superior? A aristocracia do presente. Quem são? O técnico.
Técnico quem são? Engenheiros, médicos, economistas, professores, etc. Quem, dentro desse grupo técnico, representa o com maior relevância e pureza? O homem de ciência. O homem de ciência. Então você tem os técnicos e o homem da ciência, que seria assim, o suprassumo da técnica, né? A técnica na sua pureza e na sua teoria. E o Ortega vai falar que o homem de ciência atual é o protótipo do homem massa. Isso muda muito a forma de entender aqui a análise do Ortega. Porque muita gente, quando pega a rebelião das massas, do Ortega, talvez pense que o seguinte, o Ortega está falando dos movimentos populares que se levantam. Não é disso que ele está falando, não. Ele está falando de uma forma de pensar, de uma mentalidade forjada em determinado período da história, que faz os homens agirem de determinada maneira. Inclusive os homens que, teoricamente, estariam no topo da pirâmide social e também no topo da pirâmide intelectual, que são, no caso, os homens de ciência. Os homens que, teoricamente, deveriam ser os homens mais preparados para entender a realidade. Agora, por que os homens de ciência, eles são considerados pelo Ortega como o protótipo do homem massa? Olha que louco, né? O homem de ciência é o protótipo do homem massa. Ele vai explicar. Ele fala que a própria ciência converte o homem de ciência automaticamente em homem massa. Isto é, faz dele um bárbaro moderno. Então, a ciência, como ela se estabeleceu no Ocidente e como ela se estabeleceu no período moderno, transforma automaticamente esse homem de ciência em um bárbaro, que ele chama de bárbaro moderno. Por quê? Porque para progredir, a ciência necessitava de que os homens de ciência se especializassem. Os homens de ciência se especializassem, não a própria ciência, porque a ciência, ela não é especialista. Ciência nunca é especialista. Ciência sempre é algo mais geral. Mas, para progredir, né, e aí nós vemos a necessidade que até o capitalismo impõe, então a ciência, para progredir, exige que os homens de ciência se especializem. Então, os homens de ciência vão se adstringindo, ou seja, vão se recluindo num campo de atuação intelectual cada vez mais estreito. Entende o que acontece no mundo moderno? Os homens que fazem ciência vão se fechando, cada um dentro do seu nicho. Isso aqui, ele está falando em 1930, década de 30. Imagine hoje, hein? O nível de especialização não chegar nem perto ao nível de especialização de hoje. Hoje, seja qual for a área de atuação desses homens de ciência e técnicos, você só consegue evoluir profissionalmente, evoluir na carreira que você escolhe, apenas se você se especializar. E hoje, mais ainda, né? A especialização hoje é algo assim, absurdo. Você se especializa num ponto muito específico daquela ciência, muito específico, e vai atuar ali, simplesmente ali, e vai se aprofundar ali. Então, foi isso que aconteceu com os homens de ciência na modernidade. A partir do século XIX, eles foram se estreitando cada um dentro do seu nicho de atuação. Em cada geração, o científico foi progressivamente perdendo o contato com as outras partes da ciência e com uma interpretação integral do universo. Então, os homens de ciência, eles foram se fechando, cada um dentro do seu nicho, e ao se fechar dentro do seu nicho, foi perdendo contato
com as outras ciências. Porque até por uma questão de possibilidade física e temporal, a necessidade de especialização e o aprofundamento na especialização já não permite mais esse novo homem de ciência se gastar muito tempo com outras ciências e menos ainda com uma interpretação geral das coisas. Então o homem de ciência foi não apenas se fechando dentro, mas se fechando também de uma maneira hermética. Já não há nele a necessidade e a busca por entender o todo, por entender o que está fora da sua ciência. E o Ortega vai dizer que em 1890 toma a direção intelectual da Europa um tipo de científico que conhece apenas determinada ciência. E mesmo dessa ciência só conhece bem a pequena parte de que ele é um ativo pesquisador. Isso em 1890. Hoje, em 2022, imagine o quanto é isso. A pessoa fica ali naquele ponto, busca entender ao máximo daquele ponto, mas não sai daqui. Especialização total. E pior, esse novo tipo de científico chama de diletantismo a curiosidade pelo conjunto do saber. Então, uma pessoa que busca a compreensão da totalidade, que busca um conhecimento mais generalista, ele vai se chamar de diletante, até de uma maneira pejorativa. Diletante no sentido assim, você não é um cientista, você não é um estudioso de fato, você é um diletante, você é quase assim, como é que fala, um aventureiro das letras, um aventureiro do conhecimento. Você não é um homem de ciência. Né? Nas universidades, você não tem. Se você tem uma visão mais generalista, você não é nem considerado. As próprias universidades vão forçar o aluno a escolher um caminho muito, muito específico no entendimento. Isso foi ruim? Isso é ruim, Fábio? Depende, não necessariamente. Não necessariamente. Veja bem, por conta dessas especializações estritas e radicais, muito se evoluiu dentro de cada especialidade, foi desenvolvendo técnicas e técnicas e técnicas, tá? Então, a especialidade em si, ela foi ganhando com isso. Naquilo que ela não necessita do auxílio externo, do conhecimento externo, naquilo que ela se basta nela mesma, a técnica, quando ela se basta nela mesma, ela foi evoluindo brutalmente. A tecnologia usada em tudo, né? A técnica usada em tudo, que hoje a gente aproveita dela maravilhosamente bem, ela se evoluiu. Porém, os homens que participam dessas especializações são homens incrivelmente medíocres. Então, pode-se dizer que a ciência experimental progrediu em boa parte devido ao trabalho de homens incrivelmente medíocres. Ela evoluiu, mas os homens que a fizeram evoluir são medíocres. Medíocres no sentido orteguiano, né? Homens comuns, homens massa. Então a ciência moderna acolhe dentro de si o homem intelectualmente médio e lhe permite operar com êxito. Não é isso que acontece? Homens que sabem manipular bem as técnicas da especialização. Tá certo? Muitas vezes são muito bons naquilo que fazem, mas não passam de homens intelectualmente médios, que não têm compreensão de uma realidade maior do que aquilo que eles estão ali manipulando. E a razão disso está no quê? Naquilo que o Ortega chama de mecanização. Mecanização, ou vamos falar de tecnologia, uma linguagem que a gente está mais acostumado hoje, né? Tecnologia. Ele aprende
ele aprende manipular bem aquelas técnicas e vai fundo. E evolui, e progride dentro da técnica. O que eu digo muitas vezes, por exemplo, você pega um cirurgião e um mecânico de vamos dizer, um automóvel, um avião, um mecânico de avião, que deve ser mais complicado. Se bem que para mim a mecânica de automóvel também é bem complicada. Mas assim, tecnicamente, se você for pensar, o conhecimento que o médico cirurgião tem de ter é um tanto semelhante ao do mecânico de avião. O que diferencia-os claro, o médico tem que saber algumas coisas a mais, é óbvio, não estou comparando, mas veja se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. O médico cirurgião, ele tem que desenvolver uma capacidade de manipular ali, né? Saber o que pode mexer, o que pode cortar e tal. O mecânico de avião também. A diferença, é claro, é a responsabilidade, se bem que o mecânico de avião também não pode falhar, né? Mas assim, tecnicamente, nós estamos falando de coisas parecidas. O que eu quero dizer é que tanto um quanto o outro não precisa ter um conhecimento da generalidade da realidade. Eles têm que conhecer bem aquilo que eles fazem. Eles têm que conhecer bem aquilo que eles fazem. E tudo bem, isso faz parte. Mas veja, para fazer isso, você não precisa ser um homem de intelectualidade avantajada. Você precisa ser um bom técnico. Às vezes você precisa ter mãos firmes, na verdade, né? Mas você precisa ser um bom técnico, você precisa ter o conhecimento. Bom, eu conheço muitas pessoas de muitas profissões, são pessoas que são absolutamente competentes naquilo que fazem, muitas com sucesso até estrondoso, mas que intelectualmente são pessoas simples. São pessoas comuns, são homens massa, são homens médios, são homens de pensamento vulgar. Veja, olha aqui o que eu estou falando, eu não estou dizendo nada relativo a valor, melhor, pior, a questão não é essa, é questão de característica. E lembre-se que o Ortega a tese do livro do Ortega é o seguinte: o mundo atual, ele é conduzido por homens medíocres. Medíocres, ou seja, homens médios, homens massa. Homens que não entendem a sociedade. Homens que não entendem a realidade na qual vivem. Por exemplo, você vai pegar, às vezes, um advogado, um médico, um engenheiro, que são muito bons naquilo que fazem, são homens de sucesso na carreira e, de repente, eles entram na política por conta do sucesso que eles têm na vida profissional. E vão ser super aclamados, só que eles estão ali na política sem a mínima noção do que é a sociedade. No sentido geral e histórico. E vão tomar decisões muitas vezes técnicas. E essas decisões muitas vezes técnicas são decisões que não necessariamente são as decisões que são necessárias para a sociedade. Boa parte das coisas, vai falar o Ortega, que precisam ser feitas em física e em biologia, é tarefa mecânica de pensamento que pode ser executada por qualquer um ou quase qualquer um. Quando ele está falando que é qualquer um, é assim: qualquer pessoa com inteligência média, se estudar, se buscar compreender aquilo, vai aprender. Vai aprender. É isso que ele quer dizer. São tarefas que qualquer homem médio, com determinação, vai aprender. O Silvio Domingos, inclusive, escreve aqui: isso é verdade, professor. O último universalista foi o Poincaré. Hoje em dia, deixa eu só ler aqui que eu não estou conseguindo ler, peraí. O matemático já não tem mais aquele approach como antes. Isso fala pela minha área de formação. Isso é comum na sua área e em qualquer área, tá? Não apenas nas exatas. Sabem muito de exatas, né? Não só na área das exatas, né? Mas também nas humanas se tornaram técnicas. Você pega, por exemplo, são pouquíssimos juristas ou advogados
ou juízes que têm uma noção, inclusive, da filosofia do direito. Pouquíssimos. E quantos eu conheci na minha vida, né? Pouquíssimos têm essa noção. Eles sabem ali as leis, as regras, alguns sabem os princípios, mas é uma coisa muito técnica, né? Fabíola fala assim, hoje as pessoas sabem muito sobre um assunto e quase nada sobre a totalidade dos assuntos. E é exatamente isso que o Ortega está falando. Então, o que o Ortega fala é que a firmeza e a exatidão dos métodos permitem essa transitória e prática desarticulação do saber. O saber ele é dividido, ele é fragmentado, tá? Se torna eficiente, né? Eficiente dentro da sua área, mas ele perde a noção do geral. E o que permite isso é exatamente essa exatidão. Por serem exatos e por serem firmes, eles precisam se desarticular. Às vezes o conhecimento mais generalista ele é menos exato. E isso às vezes é algo que torna o filósofo um incompreendido. O filósofo não é aquele que fala tudo com a exatidão matemática. Porque para ele é impossível ter essa exatidão, já que ele está analisando de uma maneira mais generalista. Tá? Mas exatamente por ele não ter essa exatidão matemática, a mentalidade contemporânea, a mentalidade atual, o coloca um pouco de escanteio. Ah, isso aí é devaneio, né? É devaneio. Mas aí o que acontece? E o Ortega ele vai começar a tentar analisar um pouco da psicologia desse homem cientista, esse homem técnico, né? O pesquisador que descobre um novo fato da natureza considera-se então como um homem que sabe. Como um homem que sabe. Ele se considera como alguém que entende das coisas. Você está entendendo? O pesquisador que descobre um novo fato da natureza considera-se um homem como um homem que sabe. O que ele quer dizer é que o homem que está trabalhando na natureza, com a natureza, o cientista vai estudando, vai descobrindo as coisas, e conforme ele descobre dentro do seu campo de saber, ele descobre algo na sua ciência, na sua pesquisa, no seu laboratório, ele se convence de que, poxa, se eu sou alguém que descobriu algo novo, então eu sou alguém que sabe algo. E o Ortega vai falar que o especialista sabe muito bem seu mínimo rincão de universo. É verdade, ele sabe. Sobre aquilo ali ele sabe. Mas ignora radicalmente tudo o resto. Só que ele realmente acredita que sabe. Ele realmente acredita que tem o conhecimento. Essa é a grande questão trazida pelo Ortega. O especialista ele sabe aquilo, ele descobre coisas dentro daquela realidade, só que ele se convence que porque ele descobre essas coisas, ele tem a ideia de que ele é uma pessoa que sabe. Gente, bom, tá. Do que a gente está falando aqui? Alguém já falou sobre isso muito tempo antes, que foi Sócrates. Lembra do só sei que nada sei socrático? O que era o só sei que nada sei? Sócrates? A pitonisa fala, né? Olha, Sócrates é o homem mais sábio homem mais sábio que existe. E ele mesmo, Sócrates, fala assim, como assim eu sou mais sábio? Ela não pode mentir, mas eu não me vejo como o homem mais sábio, então ele parte a investigar por que ele é o homem mais sábio. E o que ele faz? Ele faz exatamente isso que o Ortega fez. Observa os homens que são considerados os homens de conhecimento. Então, o Sócrates vai no sapateiro, vai no artífice, vai no poeta, ele vai em todos esses caras. E o que ele percebe é exatamente aquilo que o Ortega vê. Ele fala assim, caramba, eu fui lá no profissional e o profissional percebe que o profissional ele sabe muito daquilo que ele fala. Ele sabe muito daquilo que ele fala, mas ele tem um problema. Por ele saber muito daquilo que ele fala,
Ele acredita que sabe tudo. Ele acredita que é um sábio. Mas eu ouvindo ele falar sobre as coisas gerais, fora da profissão dele, eu percebo que ele não é um sábio. E ele viu isso no sapateiro, no carpinteiro, no poeta, no político, em todo mundo. Ele falou, agora eu estou entendendo porque é dito que eu sou o mais sábio. Porque eu tenho noção do que eu não sei. Eu tenho noção do que me falta. Eu tenho noção daquilo que eu preciso saber. O meu mapa da ignorância é gigantesco. Entende? Meu mapa da ignorância é gigantesco. Agora, o que acontece com esses homens? O que acontece com esses homens de ciência? Eles sabem aquele pouquinho deles, ignoram todo o resto, mas não têm noção do que estão ignorando. Eles não têm noção do que estão ignorando. Como eles não têm um mapa da ignorância, eles olham só para o pedacinho que eles estudam. Tá entendendo? E para ele aquilo é o mundo. O Anderson fala assim, o cara vira um especialista na alimentação noturna de uma única espécie de morcego que existe do outro lado do mundo e que ele mesmo nunca viu e observou pessoalmente. É mais ou menos isso, é um exemplo bom para... É uma boa ilustração para o que acontece. É isso aí. Antes, os homens podiam se dividir simplesmente em sábios e ignorantes. Na era, quando ainda não havia especialistas, né, existiam os pensadores, os sábios, aqueles que pensavam as coisas, e os ignorantes, aqueles que viviam a vida sem pensar em grandes coisas. Mas o especialista não pode ser incluído em nenhuma dessas categorias. Ele não é o ignorante, pô, porque ele conhece alguma coisa, ainda que seja a sua porciúncula de universo. Mas ele não pode ser considerado um sábio, porque ele não tem noção de todo o resto. Ele não tem noção de tudo o que ainda existe, de tudo o que existe além. Ele tem uma noção muito vaga. Mas o que vai acontecer? O especialista é um senhor, diz o Ortega, que se comportará em todas as questões que ignora, não como um ignorante, mas com toda a arrogância de quem, em seu campo especial, é um sábio. Essa é a grande questão. O cara vai atuar, vai dar palpite, vai até, muitas vezes, tomar a frente de questões que estão além da sua compreensão. A política é o maior exemplo que nós vemos disso. Quantos políticos aí são oriundos de uma vida profissional de sucesso? E tomam a frente aí de governo, de liderança, sem entender nada da sociedade. Sem entender o que é a sociedade, o que ela precisa, qual é a sua história. Hoje é o que nós mais temos. E ele vai com toda a arrogância. E ele não vai ouvir a voz de ninguém que esteja fora, né, dele mesmo. Porque ele é um sábio, afinal, ele é um cara de sucesso. Ele é um cara que venceu na vida. É um cara que é um especialista. Que ele sabe muito daquilo que ele estudou. Ao especializar o homem de ciência, a civilização tornou-o hermético e satisfeito dentro de sua limitação. Mas essa sensação íntima de domínio e valor o levará a querer predominar fora de sua especialidade. Não é isso? Os especialistas estão aí em todos os lugares, dando palpite em tudo. Hoje a coisa ficou mais louca ainda, né? Porque assim, o cara é ator. Ele é ator. Ator da Globo. Ele se acha capaz de dar opinião e conselhos sobre questões sociológicas, sobre questões civilizacionais.
sem jamais ter estudado uma linha sobre essas questões. Isso tudo, em tudo. Veja, todo mundo dá palpite sobre política, né? Todo mundo dá palpite sobre os rumos da civilização, sobre os rumos da sociedade, sobre os rumos do país. Não é assim? Né? Todo mundo dá palpite em tudo. Mas quantos estudaram? Quantos sabem o que é a sociedade? Quantos sabem o que é a nossa civilização? Qual é a história da nossa civilização? Quais são as bases da nossa civilização? Para onde nós estamos indo? Veja, o que está acontecendo é o seguinte, o que acontece hoje, acontece mais ainda pelos canais de opinião que estão abertos a todos. Na época do Ortega não era assim, ele ainda está falando do homem de ciência, e o homem especializado que podia ali falar alguma coisa num jornal, né, por causa da especialização dele, ele é procurado, acaba dando palpite em outras áreas. Hoje todo mundo dá palpite. Mas se a gente concentrar só na questão da direção do país, veja, nós estamos em época de eleições. Eleições são votos para decidir o rumo que o país quer dar. Agora, quem está preparado para decidir esse rumo? Quem está pronto? Quem compreende? As pessoas sentem o que é bom e o que é ruim. Muitas vezes esse sentimento pode estar até certo. Mas as pessoas só sentem, elas não têm noção. Inclusive eu tenho a convicção de que se as pessoas tivessem noção, o candidato vermelho não teria 5% de votos. Porque as pessoas não têm noção que está em jogo, porque elas não têm a visão histórica, sociológica, a compreensão civilizacional. Quando se fala em eleições, na minha cabeça vem assim, é uma massa de ignorantes. Gente, eu não estou fazendo juízo de valor. Estou apenas descrevendo como as coisas são. É uma massa de ignorantes, por quê? Porque são pessoas, em sua grandíssima maioria, que não tem a mínima noção do que deve ser feito, de como as coisas funcionam. São bárbaros, primitivos, como o Ortega fala. E essa massa de primitivos, bárbaros, ignorantes, que não tem o mínimo de noção histórica, é essa massa que define o rumo do país. Como você convence esse povo? Não vai ser com argumentos absolutamente racionais, né? Se você vier apresentar assim toda a linha histórica, dizendo sobre o que é as coisas, como as coisas são, porque elas não vai adiantar nada, porque elas não têm interesse, e muitas sequer têm a capacidade de fazer, de entender isso aí, né? Teria potência para entender, todo mundo tem, ou quase todo mundo tem, mas não tem interesse, não estudou, não quer saber disso, está preocupado com outras coisas, entende? E é isso, eleições na minha cabeça é isso, é uma massa ignorante que festeja o dia que pode usar da sua ignorância para definir o rumo do país. Eu não estou dizendo que tinha que ser diferente. Tá entendendo? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo como as coisas são. E quando eu falo isso, eu estou muito parecido com o Ortega. O Ortega também, ele não está dizendo, é melhor assim, melhor assado. Ele está dizendo como as coisas são, como elas se apresentam. O especialista se comportará sem qualificação e como homem massa em quase todas as esferas da vida. Então o cara é um especialista, um homem de sucesso, um conhecedor do seu assunto específico, mas em todas as outras esferas da vida, ele vai se comportar como um homem massa. Como um homem massa. O Elia pergunta, o senhor propõe que se busque estudar para além do campo de estudo principal? Oh, mas é óbvio, não tem a mínima dúvida disso. Não tem a mínima dúvida disso. Tem de estudar, sim, para além, e para além, e para além. Manuel
faz uma contribuição. Boa tarde, professor, para o café. Muito obrigado. Hoje eu estou dando uma pausa no café. Estou bebendo só aguinha porque eu estou tomando muito café. Como sempre, né? Mas tem que dar uma acalmada, senão haja estômago, né? Bom, ele ainda fala, me lembrei de Pirula e a Marina metendo bedelho em todo tipo de assunto sem ser suas respectivas áreas. É exatamente isso. E não só sem ser as suas respectivas áreas, sem estudar além das suas áreas. Porque veja bem, a ideia é o seguinte, não caia no erro de achar que só pode dar palpite o especialista na área. Senão, caímos no mesmo problema, né? Cada um olhando a sua vida, a sua área, o seu espaço fragmentado. Não. O que se diz é o seguinte, o homem superior, ele avança seu espectro de estudo de uma maneira mais geral. Não impede dele se especializar em alguma coisa. Especialização tem os seus méritos. Mas ele tem um olhar mais geral sobre as coisas. Por quê? As pessoas valorizam muito a especialidade e é muito bom, o especialista ajuda em muita coisa, mas o generalista, ele também tem muita importância, porque o generalista é aquele que consegue conectar as áreas, que consegue olhar as coisas de uma maneira mais global e consegue entender os sentidos de uma maneira melhor. O especialista não vê sentido. O especialista só conhece aquilo ali, e o sentido nunca é dado sozinho. O sentido de tudo precisa ter uma noção do geral. Então, somente quem estuda de maneira geral consegue compreender, visualizar o sentido das coisas. Só que esse que estuda de maneira geral, ele é considerado, isso é um diletante. Ele é um diletante. Os homens de ciência, médicos, engenheiros, economistas, professores, eles desenvolvem essa condição de não escutar, de não se submeter a instâncias superiores. E aí é que começa o problema, de verdade. Porque como eles se acham sábios, eles não ouvem mais nenhuma instância externa. E eles vão se tornar, muitas vezes, líderes em áreas que não são as deles, impondo as suas visões limitadíssimas, as suas visões medíocres, sobretudo. E são esses homens que simbolizam e constituem, em grande parte, o atual império das massas. Hoje, quando há maior número de homens de ciência que nunca, há muito menos homens cultos. E o culto aqui é aquele que tem uma visão geral. Hoje, no nosso tempo, existem homens cultos? Existem. Claro que existem. Sempre vão existir homens que têm uma noção das coisas de maneira mais geral, que compreendem a realidade de uma maneira mais geral, que têm uma visão da sociedade mais clara, mais límpida e superior. Sempre vai existir. O problema é que dificilmente esses homens vão ser os líderes. Dificilmente esses homens vão guiar. Por quê? Porque eles também acontece o seguinte, numa era de especialização, esses homens com uma visão mais generalista não são ouvidos. Porque eles não são especialistas em nada. Ou seja, é como se eles não tivessem o pedigree para poder falar. Você é especialista em quê? Parece que se você não for especialista em nada, então você não conhece nada. Olha que paradoxo, né? Se você não for especialista em nada, você não conhece nada. Mas se você for especialista em alguma coisa, muito especialista, provavelmente você não vai conhecer nada mesmo. Entende? Só que se você não for especialista, a própria sociedade, como ela está formatada, ela já não ouve. Ela já não ouve. Se você quiser ser ouvido socialmente, você precisa se apresentar como especialista em alguma coisa. Sabe? Você tem que ter um pedigree, um currículo em alguma coisa, senão, eu sou só um pensador.
Que isso? Você não se especializou em nada? Não, eu li sobre tudo. Não, não pode. Não, eu tenho conhecimento geral. Não interessa no que você é especializado. O Emílio falou isso, chamar de especialista em generalidades. Poderia se chamar assim, mas não é. Não estou falando de qualquer um, de um real, um verdadeiro diletante que só estuda por cima. Não. O verdadeiro homem culto, ele estuda a realidade de uma maneira aprofundada. Ele estuda a realidade de uma maneira aprofundada e ele compreende por causa disso as conexões que há na realidade. Ele tem uma visão histórica mais firme, né? Mas esses não são ouvidos. Você precisa ser especialista. Então, cara, ele é cirurgião cardíaco de muito sucesso. Ele só fez isso a vida toda. Um grande cirurgião cardíaco de sucesso, ficou rico e tal. Aí ele cansou de fazer cirurgia, ele se candidata. E ele vira deputado, vira senador. E todo mundo ouve, porque ele é um grande cirurgião cardíaco. Pô, mas o que esse cirurgião cardíaco, que jamais estudou a realidade de uma maneira geral, tem para contribuir para a sociedade, além daquilo que qualquer homem comum teria, né? Que é o conhecimento medíocre, o conhecimento normal de qualquer pessoa. Bom, o Silvio coloca aqui o Dr. Ray. O Dr. Ray é um exemplo estereotipado, exagerado de algo comum. O Dr. Ray, todos são Dr. Rays, na verdade. É que o Dr. Ray tem aquele comportamento mais histriônico, né? E que fica muito característico. Mas o conhecimento do Dr. Ray é muito semelhante ao conhecimento de qualquer outro que está ali. Entende? Qualquer outro que está ali. Newton, fala o Ortega, pôde criar seu sistema físico sem saber muita filosofia, mas Einstein precisou saturar-se de Kant e de Marx para poder chegar à sua aguda síntese. Ele está fazendo um elogio a Einstein, entendeu? Ele está dizendo que o Einstein só conseguiu desenvolver as suas teorias porque ele conhecia muito de filosofia. É isso que ele está falando, né? Só o conhecimento filosófico permite o homem fazer grandes sínteses. O conhecimento específico permite desenvolver técnicas, a fazer descobertas pontuais. O filosófico é fazer grandes sínteses. Ana Paula faz uma contribuição ao canal. Muito obrigado, Ana Paula. E ela diz, obrigado pela aula, professor. Abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o Ortega fala assim, esse homem de ciência, esse típico homem de ciência, pensa que a civilização está aí, simplesmente, como a crosta terrestre e a selva primigênia. O que ele está dizendo é que o homem de ciência trata o mundo exatamente como o homem massa que o Ortega falou em todo o livro. Ele está nesse mundo achando que as coisas são como são. Achando que as coisas são como são. Quantos homens de ciência, quantos profissionais na área, mesmo as áreas mais reconhecidas, vamos dizer, direito, medicina, engenharia, pedagogia, psicologia, quantos conhecem bem a história da sua área? Só da sua área, hein? A história das ideias, a evolução. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Os que estudam um pouquinho mais são os psicólogos, porque a história da psicologia é muito pequenininha. Entende? Muito pequenininha. Psicologia moderna, né? Moderna. E quando estudam só psicologia moderna, o que já dá um viés falsificado do que é a psicologia. Tá? Mas quantos estudam história? Quem conhece a história do direito, da evolução das ideias do direito? Quem estudou isso de verdade para compreender por que as leis são de determinada maneira, por que a sociedade se divide de determinada maneira? Quem estuda a história da medicina com profundidade? Poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas, pouquíssimas. Mas existem aqueles que estudam.
Mas o que acontece com o mundo de hoje? Esses não são aqueles que vão dirigir. Quem vai dirigir a sociedade são os especialistas. Não porque eles vão aplicar a sua especialidade, mas porque por meio da especialidade eles vão ganhar autoridade geral. Por meio da especialidade eles vão ganhar uma autoestima, porque eles mesmos vão se considerar capazes de fazer tudo. Né? Você pega um grande empresário que ganhou dinheiro, que trabalhou com equipes e que fez empresas, ele vem com toda a empáfia do mundo, né? E blá 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 blá, querendo dizer o que é verdade, o que é errado, o que tá certo, e que ele é como se assim, eu sou o cara que tem a autoridade para passar conselho para vocês. Ó, o Anderson dá um testemunho aqui daquilo que eu estou falando. Ele fala o seguinte: no meu TCC, em pedagogia, eu escrevi sobre a história da pedagogia. Já sei o que aconteceu, né? Desde o Egito. E fui criticado pela banca examinadora, pois achavam que era presunçoso demais assunto para doutorado. Acharam presunçoso? Não é que eles acharam presunçoso, é que eles acreditam que o homem de ciência não pode ter essa pretensão generalista. Ele não pode. O homem de ciência tem que olhar o buraquinho da porta só. Entendeu? Ele não pode querer olhar, abrir a porta e querer olhar tudo. Né? Por quê? Porque é algo que foi formatada, a mentalidade contemporânea foi formatada dessa maneira. E, né, o Ortega, aqui nesse capítulo, para fazer um resuminho final, ele está dizendo isso. Isso forjou o homem massa, mas não o homem massa apenas o homem massa como um operário e tal. Não, forjou o homem massa do conhecimento especializado. O que ele quer dizer é que nós estamos tomados de pessoas que se colocam como liderança, que se colocam como guias da sociedade, mas que não passam de homens massa. São medíocres. São homens que pensam como qualquer homem vulgar, apenas com a diferença que na especialidade específica deles, eles são bons. Alguns, né? Nem todos, mas são bons naquilo que fazem. E a ideia do Ortega é o seguinte: nossa sociedade está sendo guiada por esses homens. Por esses homens. São eles que estão tomando as decisões, são eles que estão direcionando. E o homem que tem os verdadeiros cultos, os verdadeiros intelectuais, eles não conseguem falar, porque não é que não conseguem falar, eles não conseguem ser ouvidos, porque eles não têm importância dentro dessa formatação social como ela existe hoje.